Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 38 de Êxodo. Está acabando o livro de Êxodo. Prepara que hoje vem lágrimas por aí. Você que está ouvindo esse podcast por alguma plataforma de podcasts, deixe o seu comentário. E se você está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se você gostar desse episódio, dessa oração, compartilhe com alguém e vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Vamos à palavra de Deus, capítulo 38 de Êxodo diz assim: o altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto, de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura de 2,20 metros. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 metro e nos quatro cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma peça com o altar e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos, braseiros, tudo em bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava no meio do altar. Fundiu 4 argolas, para que os 4 cantos da grelha de bronze e nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze e passou os cabos pelas argolas, de um lado e de outro do altar, para ser levado, oco e de tábuas o fez. Fez também bacia de bronze, com o suporte de bronze, dos espelhos das mulheres, que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Espelho das mulheres. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, 44 metros de comprimento, as suas 20 colunas e suas bases eram de bronze, os ganchos das colunas e suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento, e suas 20 colunas e suas 20 bases de bronze. Os ganchos das colunas e suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros e suas colunas eram 10, e suas bases eram 10. Os ganchos e as colunas de suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado de entrada tinham 6,60 metros de comprimento e as colunas eram 3 e suas bases 3. Para o outro lado do átrio, da entrada do átrio, de um outro lado da entrada havia cortinas de 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3 e suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era uma obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura e a largura era 2 metros, segundo a medida da cortina do átrio. As suas 4 colunas e suas 4 bases eram de bronze e os seus ganchos de prata. E o revestimento das suas cabeças e das vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é uma enumeração das coisas para o tabernáculo, e a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Tamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre das obras, desenhista, bordador em pano azul, púrpura e carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, era ouro de oferta. Foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça. Isso é metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário. De cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata
para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Meu Deus. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez-se colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças. Ele fez vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do átrio ao redor. Amém. Deus, fale aos nossos corações hoje, Pai. Nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Meu Deus, eu fico aqui impactada com a quantidade de ouro, prata e bronze. Olha quantos quilos! Quantos quilos de ouro? 1.000 quilos de ouro de oferta. Gente do céu. Lembrando que o ouro, a prata e o bronze eram todos doados por aquelas pessoas que, quando saíram da terra do Egito, pegaram tudo que podiam e levaram. E agora eles estavam oferecendo tudo para a construção do tabernáculo. Olha que precioso, que coração generoso desse povo que demorou tanto tempo para entender, não é mesmo? Porque a gente vê eles atravessando o deserto. A gente viu o êxodo inteiro, praticamente, eles só reclamando, não é mesmo? Os filhos de Israel, os hebreus, saindo da terra do Egito, reclamando: por que vocês não me deixaram lá como escravo? Olha que vida difícil essa daqui do Egito, essa daqui do deserto. Eu devia ter ficado lá no Egito. Mas, na verdade, tudo aquilo era uma preparação para que o Egito saísse deles. Não era eles saindo do Egito, era o Egito, a mentalidade de escravo saindo deles. E agora, eles construindo um tabernáculo, dando todo o ouro, prata e bronze para a construção de um lugar onde habitaria a presença de Deus. Fala sério, que coisa mais linda, né? Como é a mudança que vem de dentro para fora. Lembrando que a prata, o ouro e o bronze, para serem usados, eles precisavam estar puros, eles precisavam ser purificados. E para o ouro ser purificado, a prata e o bronze, eles precisam passar pelo fogo, altíssima temperatura. E aí eles são limpos de todas as impurezas. Eu falei isso no episódio de ontem, mas estou repetindo hoje para você. Se você está passando por um problema de fogo, uma situação que parece que você está dentro de uma fornalha, Deus veio te lembrar hoje, é para te purificar, é para te preparar, é para tirar de dentro de você uma mentalidade de escravo que não faz mais sentido estar aí. Assim como esse povo passou pelo deserto para sair uma mentalidade de escravo de dentro deles. É isso que Deus veio nos lembrar, né? Tudo isso foi construído para ser facilmente carregado. Você vê que todo o momento fala de argolas, de tábuas que eram desmontadas e montadas. Porque à medida que o povo ia atravessando o deserto, esse tabernáculo era montado e desmontado, então ele era transportado durante a viagem. Isso era uma simbologia que aonde estivesse a nação eleita, ali estaria a presença. E você sabe, né, querido, que você é a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. Então a presença está em você, a presença te acompanha. Cristo veio para nos ensinar a viver a vontade de Deus. E aqui já está apontando para Cristo. Esse povo finalmente conseguiu entender que eles tinham que viver a vontade de Deus. Deus veio, deu um direcionamento para Moisés e eles estavam obedecendo. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Porque Deus vê os nossos passos e vê as nossas ofertas de coração. Esse altar de bronze, ele foi construído com ofertas das mulheres, ofertas das pessoas. E aí eu cheguei onde eu queria aqui, que é o versículo 8. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda. Queridos, as mulheres, as filhas de Israel, as mulheres hebreias aqui,
elas passaram muito tempo convivendo com as egípcias. E as egípcias tinham um espelhinho, andavam com um espelhinho feito de bronze. Não tinha espelho naquela época, né, gente? Eles pegavam um pedaço de bronze, colocavam numa base e elas andavam com aquele espelhinho o tempo todo. As filhas de Israel aqui, elas copiavam isso dela, elas imitavam isso, elas se comparavam com aquelas mulheres. Elas ficavam andando com aquele espelho, olhando para si mesmas. Mas chegou o momento, querida, que essas mulheres foram convertidas por Deus, elas foram amadas por Deus, elas sentiram que elas eram filhas escolhidas, elas tinham que adorar a Deus com tudo que elas tinham. E começou com elas doando o espelho delas para ser feito a bacia de bronze. A bacia de bronze era usada para o holocausto, para o sacrifício dos animais. Olha isso. Aquilo que elas carregavam com tanto apego, olhando o reflexo delas, olhando para si mesmas, ia passar a ser um lugar de colocar animais, do sangue escorrer. Olha isso. Finalmente, aquelas mulheres entenderam que era o momento de parar para olhar para si mesmas e começar a olhar para o libertador delas. Elas não precisavam mais olhar para si mesmas buscando imitar outras mulheres do Egito que elas imitaram por tanto tempo. Elas podiam ser elas mesmas, cantar e dançar na porta do templo, na porta do tabernáculo, porque a única opinião que importava para elas era a opinião do Criador, do amado, do libertador. Aleluia! E eu quero te perguntar, qual é o teu espelho? Você tem tirado selfies demais? Você tem o tempo todo olhado para si mesma? Olhado para a força do teu braço? O que é que você precisa fazer para mudar uma situação, para conquistar algo? Hoje Deus veio te falar, para de olhar para você mesma. Você não pode nada sem mim. Olha para mim. Olha para quem te libertou da impureza, da sujeira, do pecado. Olha para quem te libertou das amarras, das algemas, das prisões. Olha para o teu libertador e para de olhar para si mesmo. Para de imitar alguém. Para de olhar nas redes sociais a vida perfeita de alguém que, na verdade, aquilo é só uma parte da vida dela. Para de querer imitar alguém e seja você mesma. Seja quem você foi criada para ser. Olhe para o seu Criador e dance, pule na presença do Rei. Abandone o passado. Está na hora de abandonar todo o medo, de desfazer algemas de escravo, de sair da posição de escassez de um escravo e acessar a tua promessa, a tua abundância. Esse pequeno versículo 8, onde as mulheres foram usadas para entregar os espelhos dela de bronze para que fossem feitas bacias para matar os animais, para os holocaustos, sacrifícios. Para finalmente aquelas pessoas oferecerem para Deus o melhor delas. Hoje, esse pequeno versículo veio te lembrar, pare de olhar para você mesma. Pare de olhar para você mesmo, não vai ser na força do seu braço. Comece a ter os teus olhos fixos naquele que te libertou. E hoje você está liberto da posição de escravo. Escravo do medo, escravo da angústia, escravo da mágoa, escravo do passado. Hoje está na hora de você andar como um filho livre. Se você me segue lá no Instagram, eu vou postar hoje lá nos stories e deixar nos destaques para quem está chegando depois uma foto dos espelhinhos que eu encontrei aqui. E que hoje a gente possa jogar fora os nossos espelhos. Entregar os nossos espelhos para eles terem bom uso, mas não mais para olhar para nós mesmos. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por esse amanhecer. Obrigada pelos passarinhos que estão cantando aqui, pelo amanhecer, pelo vento balançando essas árvores e me ajudando no cenário desse vídeo. Oh, Deus, que o Senhor cresça e eu diminua. É tudo para o Senhor, Deus. Eu não sou capaz de levar a palavra, mas que seja sempre o Senhor a falar aqui. Senhor, assim como foram usados tantos quilos de ouro, prata e bronze
para fazer um lugar que habitaria a tua presença. Hoje, nós fomos feitos através do teu sonho. Nós fomos feitos para carregar a tua palavra, carregar a tua presença. Então, nos usa, Senhor. Nos usa cada um que está ouvindo esse áudio, que essa pessoa possa falar de Jesus em mais e mais lugares, que essa pessoa seja útil para o reino, que essa pessoa possa ajudar em missões, ajudar em oportunidades que a igreja precisa, alguém, uma família precisa, que essa pessoa leve a palavra de Jesus para a mesa de jantar, para o marido, para a esposa, para os filhos, que essa pessoa seja boca de Jesus onde ela pisar. Pai, hoje o Senhor falou aos nossos corações sobre esses espelhos. Nos apoia a parar de olhar para nós mesmos e olhar somente para o libertador. Senhor, liberta essa pessoa de toda a algema do passado. Liberta essa pessoa de tudo que ela possa ter carregado até aqui. Mas hoje é um dia que ela está assinando o contrato de liberdade dela. Ela não precisa mais ser presa a coisas inúteis do passado, a coisas que fizeram com ela no passado, a mágoas do passado. Hoje, não mais. Hoje ela pode olhar para o libertador e para os punhos dela, livre de qualquer algema. Que ela não precise mais imitar como aquelas mulheres imitavam as egípcias, que hoje ela não precisa mais imitar ninguém. Hoje ela vai abandonar o passado, abandonar o pecado, abandonar a mágoa, abandonar o medo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que eu declaro toda sorte de bênçãos para essa pessoa, que ela sinta a tua presença abraçando e a libertando. É o que eu oro hoje, já agradecida pela obra que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.